Desde os primórdios da filosofia e da teologia, uma pergunta tem ecoado através dos séculos, desafiando a própria noção de poder absoluto. Será que um ser onipotente poderia criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não conseguisse levantar? Este é o famoso paradoxo da pedra. Um quebra-cabeça lógico que testa os limites do que entendemos por onipotência. À primeira vista, parece uma armadilha. Se dissermos que Deus pode criar tal pedra, mas não consegue levantá-la, então ele não é onipotente, pois há algo que ele não pode fazer. Por outro lado, se dissermos que ele não pode criar essa pedra, também estamos admitindo que há algo que ele não pode fazer, o que novamente limitaria sua onipotência. Parece que não importa a resposta, a onipotência sai arranhada. Como podemos resolver isso? Para muitos teólogos e pensadores religiosos, a resposta está em reconhecer que Deus opera para além das nossas regras lógicas. Eles argumentam que a lógica humana é uma ferramenta finita, criada por mentes finitas para entender um universo finito. Tentar aplicar essa mesma lógica a um ser infinito e transcendente como Deus seria como tentar medir o oceano com uma colher de chá. Para essa visão, o paradoxo não é uma contradição real, mas sim um reflexo da nossa incapacidade de compreender a verdadeira natureza do poder divino. É um desafio sem sentido, pois parte de premissas humanas para descrever o que é fundamentalmente não humano. A onipotência, nesse contexto, não significaria a capacidade de fazer o que é logicamente impossível, como criar um círculo quadrado, mas sim a capacidade de fazer tudo o que é possível e coerente com a sua própria natureza. Criar algo que o limite seria uma contradição com essa natureza, então a pergunta em si seria inválida. Por outro lado, filósofos e céticos veem o paradoxo não como uma falha da nossa compreensão, mas como uma falha no próprio conceito de onipotência. Para eles, o problema não está na pergunta, mas na definição de Todo-Poderoso. Se um conceito leva a uma contradição lógica inevitável, talvez o conceito em si seja incoerente. Eles sugerem que a ideia de um poder absoluto e ilimitado é por si só um paradoxo. O dilema da pedra serve como uma prova de que a noção de onipotência, como a entendemos popularmente, não pode existir sem violar as leis fundamentais da razão. A partir dessa perspectiva, o paradoxo não questiona Deus, mas sim a linguagem e os conceitos que usamos para descrevê-lo. A ciência, por sua vez, se mantém à margem desse debate, pois lida com o observável e o mensurável, não com o sobrenatural ou o metafísico. No entanto, o exercício lógico que o paradoxo nos propõe é valioso. Ele nos mostra como certas definições podem ser problemáticas quando analisadas de perto, mesmo sem a necessidade de evidências empíricas. Então, o que podemos concluir? O paradoxo da pedra continua sendo um dos debates mais fascinantes na fronteira entre a fé e a razão. Ele nos força a questionar o que realmente significa ser todo-poderoso. Será que a onipotência transcende a lógica, tornando a pergunta irrelevante? Ou será que a lógica impõe limites até mesmo aos conceitos mais absolutos, revelando que a ideia de um poder sem restrições é, em si mesma, uma impossibilidade? Não há uma resposta final e universalmente aceita. E é isso que torna essa questão tão poderosa. Ela nos convida a pensar, a debater e a explorar os limites do nosso próprio entendimento sobre o poder, a lógica e o divino. A pergunta permanece no ar, provocando tanto crentes quanto céticos a refinar suas visões de mundo. E para você, qual a sua opinião sobre esse paradoxo? A onipotência pode coexistir com a lógica ou uma limita a outra? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá. Obrigado por assistir e até a próxima.